Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos examinando as Escrituras. Damos graças a Deus pela sua grande misericórdia e nos proporciona esses momentos para estarmos examinando a sua palavra, para aprendermos a fazer o que é do seu agrado, para a nossa salvação. Vamos hoje examinar a respeito do que cada um de nós tem recebido de Deus. Muitas vezes a gente pensa que a gente não tem valor, eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, tem tantos aí que pregam a palavra de Deus, e eu estou aqui no meu canto, eu vou ficar quietinho, e mesmo nos cultos não uso a oportunidade, não falo nada, não dou testemunho, porque tanto faz como fez. Mas veja bem, irmãos, preste bem atenção. O que Deus tem que fazer através da tua vida, Ele faz, Ele trabalha através da tua vida. Veja aqui, olha. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 45 até o versículo 49. Vamos ler, depois nós vamos meditar nessa leitura. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Os apóstolos não entendiam exatamente o que estava acontecendo. Eles viam, participavam, mas não sabiam a grandiosidade de tudo aquilo que estava acontecendo e que eles estavam sendo usados por Deus para glorificar o nome de Deus, de seu Filho. E o Senhor orou por eles e que então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, mas eles ainda não compreenderam, não. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. O Senhor já tinha falado isso para eles, mas eles não tinham entendido. Tanto é que eles desanimaram quando o Senhor foi crucificado. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, quer dizer, o Senhor já começou a pregar, e destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras. Quando aqui o Senhor orou, eles passaram a ter o entendimento do que seria. Porém, o Senhor ainda falou para eles: vocês não façam nada. Vocês não façam nada por vocês mesmos. Vocês esperem vir sobre vocês a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo que está em mim. E se eu não for, ele não vem. Porque enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí quando Jesus sobe, aí vem sobre os apóstolos, sobre os discípulos, o Espírito Santo. E como sobre nós também vem. E veio sobre nós. E fomos selados com o selo dessa promessa aqui, que é o Espírito Santo. Então nós hoje somos a luz do mundo. Não só eu, milhões de pessoas são a luz do mundo. Mas o que interessa aqui nessa nossa meditação de hoje é que o Senhor disse: fiquem em Jerusalém, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês não vão sair por aí falando, correndo, anunciando. Primeiro tem que vir o Espírito Santo e Ele vos dirigirá em toda a verdade. Ele testemunhará de mim, Ele fará as obras, que é Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus é santo e Deus é Espírito. Deus é o Espírito Santo, é o Pai, o Espírito Santo é o Pai. Então por aqui nós entendemos o seguinte. Então eu aceitei Jesus. Eu fui batizado com o Espírito Santo, fui selado com o Espírito Santo e tenho em minha vida o Espírito Santo. Saio por aí pregando evangelho, falando a tempo e fora de tempo, porque assim manda a palavra, mas espera um pouco, não faça isso. Espere primeiro ser revestido de poder e ser enviado a fazer alguma obra. Fora disso, nós temos que viver o evangelho. Eu aceitei Jesus, o Senhor não está me mandando fazer nada, é para mim ficar quietinho na minha casa ou ir no meu trabalho, viver o meu dia a dia, mas dando testemunho em minha vida da minha transformação. Então o meu falar vai ser diferente, o meu porte vai ser diferente, eu não vou estar em meios
de pessoas que usam somente de zombaria, glutonarias, feitiçarias, bebedices. Não, eu mudei minha vida. Se eu vivia assim, eu mudei minha vida. Já não sou mais assim, sou diferente. Então aí eu estou vivendo o Evangelho e testemunhando através das minhas palavras, das minhas obras, a minha conversão. E eu vou exercer os dons que Deus me deu. A paciência, o amor, a temperança. Apesar que amor não é dom, é uma mudança de vida, é uma escolha de vida. A temperança, o perdão, a paciência. E assim a gente vai demonstrando que as obras agora são espirituais, não são mais da carne. E aí eu começo então a entender. Davi, com todas aquelas operações que ele fez, ele foi lá levar comida para os irmãos dele, um presente para o capitão lá do exército, que cuidava lá dos exércitos de Israel, e estavam sendo afrontados por Golias. E Davi, um pastor de ovelhas, foi lá levar, o pai dele leva lá essa comida lá para os seus irmãos. E ele chegou lá e encontrou todo mundo atônito, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está lá o Golias afrontando o exército de Israel. E todo mundo com medo de Golias, um homem muito alto, forte. E aí ele ficou sabendo que, olha, quem vencer Golias, o rei prometeu dar um prêmio para ele casar com a filha dele, vai se tornar genro do rei. O que é? É isso aí? É isso aí. Deus, o rei prometeu isso. E aí Davi começou a conjecturar. Peraí, eu já matei um leão defendendo as ovelhas, já matei um urso defendendo as ovelhas. O que é esse homem aí que mais do que um leão ou mais do que um urso? E além disso está afrontando os exércitos do Deus vivo? E aí ele perguntou de novo, escuta, mas qual é o prêmio mesmo? Vai casar com a filha do rei. Vai casar com a filha do rei. Puxa vida. E aí Davi falou, eu vou lá contra esse homem. Ele foi movido por quê? Eu vou defender os exércitos de Israel. Não. Ele foi movido pelo prêmio. Pelo prêmio. O que é o prêmio? Casar com a filha do rei. E ele falou, eu tenho experiência. Então aí ele começou a usar a experiência anterior dele, da vida dele, das lutas do passado dele. Ele começou a usar todo esse conhecimento, toda essa experiência. E ele chegou à conclusão, olha, eu acho que eu venço esse homem. Porque eu já matei um leão e já matei um urso. Esse homem não é mais do que um leão, do que um urso. Está afrontando os exércitos do Deus vivo. E ele foi, pegou 5 pedras e foi. E venceu Golias. Venceu Golias. Pelo prêmio. Ele não queria ser rei, ele não queria ser general, ele não queria ser nada, ele queria casar com a mulher do rei. Qual é o prêmio que Jesus nos oferece para nós vencermos o Golias que nos afronta, que quer fazer com que nós nos desviemos dos caminhos do Senhor, nos intimida, faz com que fiquemos sentados no banco, em casa, trancados, sem levar a palavra de Deus, quietos? Qual é o Golias que nos oprime? É o nosso temor, é o nosso medo, é a nossa falta de experiência, mas eu olho para o passado, quando eu estava no mundo eu fazia tantas coisas, visitava, falava, conversava, saía cantar com os amigos e fazia tantas coisas, agora eu não faço nada, não louvo o Senhor, não visito, não faço nada, o que está acontecendo? Eu vou afrontar esse inimigo, eu vou vencer em nome de Jesus, assim como Davi venceu olhando a experiência dele do passado, muito, já sofri muito, e agora eu tenho experiência para vencer o inimigo. Eu não vou me entregar a qualquer caminho, fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu vou fazer segundo o meu Deus me dirige. Vou fazer segundo o Espírito Santo me mostra. Davi não era mais que ninguém, que os outros, mais que os demais, mas chegou o momento, ele foi revestido de poder do alto. E a distância que ele estava de Golias com capacete e tudo, que tamanho que é a testa de Golias para ele acertar uma pedra na primeira atacada? É uma coisa muito difícil, mas com ele estava
Deus, assim como está na tua vida, assim como está na minha vida, e quando ele atirou a pedra, Deus fez com que ele acertasse, porque ele estava sendo movido por Deus para fazer aquela obra. Não foi do desejo dele, eu vou lá e vou vencer. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele chegou lá, quando ele chegou para levar comida para os irmãos, que ele viu aquilo, e Deus moveu ele. Você já tem experiência, você já venceu um leão, você já venceu o urso, vai lá e vence esse inimigo de Israel. E ele foi, eu até vou ganhar a filha do rei aqui, eu vou casar com a filha do rei. E o Senhor está dizendo assim, vai, eu te darei vitória e você vai pertencer à minha família, vai morar comigo nas mansões celestiais. Esse é o prêmio. Então Abraão também, quando foi oferecer seu filho, o filho dele que nasceu da esposa dele, o escolhido para continuar a genealogia dos salvos, vai lá e mata ele. Mas sim, o senhor me deu ele a promessa, o senhor me deu a promessa, de alguma forma esse filho vai voltar para mim. E foi, eu confio em Deus, ele que me deu esse filho. Ele que te deu tudo que você tem, ele que te deu tudo que você sabe, tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você pode fazer, ele que te deu. E ele diz, sacrifica isso tudo por mim. Não dê valor a isso tudo. Família, esposa, bens, conhecimento. Sacrifique por mim. Se reduza a servo, eu te farei vencedor. E aí Abraão se reduziu a servo e ele impediu que Abraão fizesse alguma coisa a Isaque. E assim, no momento certo, na hora certa, veio a vitória. Assim também nós vamos fazer a obra de Deus naquilo que está ao nosso redor. No demais, vamos aguardar até que do alto sejamos revestidos de poder e o Senhor nos mande. Agora você vai lá e faça isso. Por isso que existe essa palavra, porque a fé não é de todos. Existe essa palavra que diz assim, se alguém está enfermo, chame os presbíteros. Por quê? Porque, veja bem, o presbítero, ele não é um homem que foi constituído por Deus, levantado por Deus, para ficar orando para todo mundo, olha, fique curado, vou lá no hospital, oro por todo mundo se levanta, vai todo mundo embora, está todo mundo curado, o morto eu vou lá, ressuscito. Não temos poder, ninguém tem poder. E às vezes a pessoa nem fé não tem para fazer essas obras. Por isso que a palavra diz assim, você está enfermo? Chame o presbítero. Ele vai ser acionado, aí ele vai receber aquela comunicação. Estão te chamando para ir lá, para orar para o enfermo. Então, eu sou o presbítero, ele vai pensar. O pastor, o presbítero, o ancião, seja o título que tiver. Eu estou sendo chamado para orar por enfermo, eu não tenho poder, mas o meu Deus, que me levantou para falar da palavra dele, anunciar o evangelho, para salvação, não para ir para a igreja, não. O verdadeiro servo de Deus, ele anuncia a pessoa para ser salva, não para ir para uma igreja. Então aí ele fala assim, bom, se o Senhor está me mandando, certamente o Senhor vai estar comigo. E ele vai, e ora. E aí está feita a obra que o Senhor mandou que ele fizesse. Ele não foi por espontaneidade, eu vou lá e vou dar saúde. O Senhor Jesus falou isso um dia. O fulano está doente, eu irei e lhe darei saúde. Não. A uma só palavra do Senhor, meu servo, meu filho vai ficar curado. Nunca vi tamanha fé, nem Israel. Então, irmãos, nós não somos Jesus Cristo, nós somos servos dele, filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Façamos a obra com prazer, com alegria, com amor, com sinceridade, glorificando o nome do Senhor. E assim, quando o Senhor nos revestir de poder para fazer qualquer obra, porque Davi não fez só aquela obra, fez muitas mais, assim como Abraão, Isaque, Jacó e tantos servos de Deus, e os profetas e os demais evangelistas, apóstolos, quantas maravilhas. Em cada momento foram chamados e mandados por Deus para fazer aquelas obras. Então vamos estar despertos. O Senhor está te convocando para você fazer parte deste grande exército do Deus vivo. Levante a tua cabeça, fique em oração, consagre tua vida e o Senhor vai te enviar para grandes e maravilhosas obras para a glória dele. Não é nossa glória, que nós sabemos que não temos poder nenhum. Toda honra e toda glória e todo louvor sejam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você esteja preparado, irmão, irmã, para esta grandiosa obra neste final dos tempos. Vamos correr, chamar ainda os que estão afastados, os que estão desviados,
para que voltem aos pés do Salvador. Não há outro caminho. Só esse, Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.